Histórias do Velho Oeste. A mão dela já estava no zíper dele quando o velho fazendeiro entendeu que a freira estava tentando despi-lo. O sol sobre a pradaria era cruel, brilhante como uma lâmina, derramando calor na varanda da frente de sua casa de madeira solitária. Eli Turner estava sentado no degrau, botas firmes no chão, mandíbula travada. Apenas mais uma tarde seca e uma vida cheia delas, até que a jovem mulher de hábito preto caiu de joelhos entre suas pernas. Seu véu estava torto. Suas bochechas estavam molhadas de suor e lágrimas, e seus dedos tremiam enquanto agarravam seu cinto. Ela olhou para ele, olhos vidrados, pupilas dilatadas, respiração vindo em pequenos suspiros agudos. O branco de sua touca emoldurava um rosto que deveria pertencer a uma capela, não ao chão da varanda de um velho fazendeiro. Sua voz saiu rouca. Deixe-me ser Eva e provar o que é proibido. A mente de Eli ficou em branco por um segundo. Sem oração, sem regra, sem escritura, apenas a corrida de sangue quente que o lembrava que ele ainda era um homem e ainda estava vivo. Ele sentiu o puxão no zíper, o ar frio na pele que não havia sido tocada em anos, e pela duração de uma batida do coração, ele não se moveu. Ele poderia ter se inclinado para a frente. Ele poderia ter deixado suas mãos deslizarem em seu cabelo. Poderia ter fingido que isso era algum presente estranho de um céu cruel. Suas coxas se tensionaram em vez disso, cada músculo gritando sim, enquanto cada memória de sua falecida esposa e cada sermão que ele havia meio ouvido na cidade gritavam não. Os dedos dela puxaram mais para baixo. Ela se aproximou, peito ofegante, sussurrando palavras quebradas que já foram orações e agora eram outra coisa completamente. Ele viu a pequena cruz de madeira em sua cintura bater em seu joelho, enquanto ela tremia. Foi isso que quebrou o feitiço. Eli agarrou seu pulso. Suas mãos eram ásperas, seu aperto quase doloroso. E ele arrancou os dedos dela do zíper aberto, arrastando o metal de volta para cima com um rangido raivoso. Ele se levantou tão rápido que ela quase tombou para o lado, o mundo inclinando enquanto ele puxava uma respiração que tinha gosto de poeira e vergonha. Ela estava tremendo, olhos cheios de fome desesperada e terror, agarrando agora a frente de sua camisa já que não podia alcançar mais abaixo. Ele também estava abalado pelo esforço, pelo eco da escolha que quase havia feito ali na beira do nada. Nenhum padre saberia, nenhum xerife se importaria. E Deus parecia muito distante. Então me diga isto. Se você estivesse no lugar de Eli Turner com uma freira drogada de joelhos na sua frente, implorando para provar o que é proibido, você seria forte o suficiente para afastar as mãos dela? Ou você teria cedido ao fogo? Algumas horas antes daquela cena na varanda, a irmã ainda parecia uma mulher que acreditava que o mundo podia ser consertado com pão e oração. O sol estava diretamente acima quando a irmã Madalena entrou na pequena cidade da fronteira. O cabelo arrumado, o véu liso, uma cesta de pão duro no braço. Ela foi de porta em porta, entregando pedaços para crianças com narizes correndo e velhos que cheiravam a poeira e tabaco. Um homem que não cheirava assim era Arlon Cobb, o homem que se autodenominava médico porque ninguém havia se incomodado em impedi-lo. Ele vendia tônicos milagrosos de uma lojinha torta. Garrafas escuras alinhadas, onde qualquer um podia vê-las. O tipo de remédio que fazia homens sorrirem e mulheres desaparecerem. Madalena havia dito a duas mulheres do salão para não beberem seu bonito tônico vermelho. Ela havia dito que era veneno para a alma e talvez para o corpo também. A palavra chegou a Arlon, e você pode imaginar que ele não levou isso muito bem. Então, quando ela entrou em sua loja naquele dia escaldante, apenas para comprar xarope para tosse para uma criança doente, ele sorriu mais largo que o normal. Enquanto conversava, seus dedos se moveram rápido atrás do balcão. Ele serviu para ela um copo de água. Todo amigável. Disse, você parece pálida, irmã. Você deveria beber. O sol do deserto não é brincadeira. Ela hesitou por uma batida do coração, então pegou. Pessoas de fé tendem a acreditar no melhor, mesmo quando não deveriam. Ela pagou pelo xarope, agradeceu pelo nome, e saiu de volta para aquela rua branca e quente. No meio do caminho de volta ao convento, o mundo inclinou. Seu pulso martelava em seus ouvidos.
O pano ao redor de seu pescoço parecia uma corda. Suor escorria por sua espinha muito mais do que o calor poderia explicar. Quando ela chegou na beira da cidade, ela havia puxado o véu solto, dedos arranhando o pesado pano preto. A estrada se bifurcava. Um caminho levava ao convento, às regras e à vergonha. O outro levava para um rancho solitário e um homem que ela mal conhecia, mas confiava mais do que qualquer um na cidade. Ela virou em direção ao rancho, sem nem pensar. E foi assim que uma freira drogada acabou na frente da porta de Eli Turner, meio despida sob o sol do meio-dia com o veneno de um estranho rugindo em suas veias. Porque no momento em que ela atravessou aquela porta, tentação e misericórdia se sentaram na mesma varanda, e apenas uma delas ia sair andando. Quando Madalena finalmente alcançou a varanda de Eli Turner, ela não bateu como uma irmã tímida do convento. Ela bateu na porta com o lado do punho. 3 batidas fortes que chacoalharam a moldura. Eli estava em sua cadeira, meio cochilando com o chapéu sobre os olhos. O som o acordou de repente. Ele abriu a porta, esperando um peão de fazenda ou um bêbado. Não uma jovem freira balançando sobre os pés com o véu pendurado solto e os olhos muito brilhantes. Suas bochechas estavam coradas e seus lábios entreabertos, suor escurecendo o pano em sua garganta. O arrumado hábito preto estava torto agora, os botões superiores de seu colarinho desabotoados, uma linha pálida de pele aparecendo onde ninguém jamais deveria ver. Por favor, ela disse, agarrando sua camisa com ambas as mãos. Algo está errado. Não consigo esfriar. Ele pensou em insolação primeiro, mas seu pulso estava correndo mais rápido do que qualquer doença do calor que ele já tinha visto. Suas pupilas estavam dilatadas. Sua respiração vinha em rajadas curtas e agudas, e havia aquele cheiro nela, fraco e doce sob o suor e a poeira. Ele tinha cheirado aquela doçura antes, em homens cambaleando para fora da sala dos fundos de Arlon Cobb. Ele se afastou e a guiou para dentro, uma grande mão sob seu cotovelo. Não era um lugar que você trazia uma mulher assim, mas ele não tinha outro lugar para colocá-la. Ela cambaleou até a cadeira perto da mesa e então quase saiu dela. Seus dedos arranharam a frente de seu vestido, arrastando o pano para longe de sua pele. Queima, ela sussurrou. Por dentro. E Rosei. Ficou pior. Ela arrancou o pano branco de sua cabeça, cabelo caindo solto ao redor de seus ombros. Suas mãos foram para o cinto de corda em sua cintura, tentando arrancá-lo. Eli se moveu rápido para um velho. Ele segurou seus pulsos, empurrou-os para baixo, pegou um cobertor gasto da cama e o balançou ao redor dela como um escudo. Pare, ele disse. Você não está sendo você mesma, irmão. Ela lutou com ele de qualquer maneira. Por um momento, não era uma mulher santa e um fazendeiro envelhecendo. Era apenas um homem e uma mulher em um pequeno quarto quente. O corpo dela pressionado ao dele, sua respiração em seu pescoço, o cobertor escorregando. Deus não está aqui, ela disse, palavras tremendo. Você está. Me ajude, por favor. Ele podia sentir cada linha dela através do pano, e ele se odiou por notar. Ele a segurou mais apertado, tentando manter o cobertor fechado, tentando manter suas mãos onde pertenciam. Foi quando ela torceu, mais forte do que ele esperava, e o arrastou com ela em direção à porta aberta, em direção à luz. No próximo instante, eles estavam na varanda. Você já viu o que suas mãos desesperadas tentaram fazer com ele lá. E agora que você sabe que ela foi envenenada antes mesmo de tocar naquele zíper, a verdadeira questão é esta. Quem você culpa mais? A garota cuja mente estava queimando ou o homem que vendeu aquela doce garrafinha que transformou uma freira em uma tentação ambulante? Se esse tipo de história te atinge no estômago, você pode tocar em inscrever-se para não perder o que acontece a seguir neste rancho solitário. Pegue uma xícara de café ou chá, acomode-se e me diga nos comentários que horas são onde você está e de onde no mundo você está ouvindo agora. Por um segundo depois que ele arrancou as mãos dela, ele apenas ficou lá, peito ofegante, olhando para a mulher de joelhos como se nunca tivesse visto outro humano em sua vida. O zíper estava de volta onde pertencia. Seu cinto estava torto, suas mãos ainda tremendo. Madalena estava envolta em seu velho cobertor, respirando como se tivesse corrido 10 milhas,
olhos selvagens e molhados. Eli recuou até que seus ombros bateram no poste da varanda. Fique parada, ele murmurou. Não se mova, irmã. Ela não ouviu. A droga ainda rugia através dela. Ela se levantou, cobertor escorregando de um ombro, dedos alcançando novamente. Eli virou tão rápido que seu pescoço estralou. Ele desceu os degraus pisando forte, agarrou o balde de ferro perto do coxo e o encheu com água fria do poço. Ele carregou o primeiro balde de volta e jogou a água fria sobre seus tornozelos e pulsos. Ela se sacudiu como se ele a tivesse batido. Então se inclinou em direção ao frio como se sua pele não pudesse decidir o que queria. Um balde não foi suficiente. Então ele voltou ao poço, encheu outro, depois outro. Logo havia 4 baldes vazios na varanda, e sua camisa estava grudada em suas costas com suor e água do poço. Quando seus dentes finalmente começaram a bater, ele arrastou para fora uma velha banheira que ele usava para lavar cobertores de sela. Ele a encheu tão alto quanto seu ombro ruim permitia, arrastou-a para a sombra ao lado da casa e de alguma forma a colocou dentro, cobertor e tudo. Ele amarrou as pontas do cobertor juntas na frente, desajeitado, mas firme. Então passou uma corda macia do poste da varanda ao redor de seu pulso e do corrimão, solta o suficiente para que o sangue ainda pudesse se mover, apertada o suficiente para que ela não pudesse agarrá-lo se a febre pulasse novamente. Isto não é para envergonhá-la, ele disse. É para que você não possa se machucar ou me machucar, enquanto esse veneno a cavalga. Por um tempo pareceu funcionar. Ela caiu contra o poste, lábios se movendo em torno de palavras que poderiam ter sido orações. Então, quando o sol começou a deslizar pelo céu, o fogo nela irrompeu novamente. Ela lutou contra a corda, implorou por toque, por calor, por qualquer coisa que aquietasse a tempestade em seu sangue. Eli teve que reamarrar os nós 2 vezes quando ela soltou uma mão. Ele arrastou a banheira mais perto, jogou mais água sobre seu pescoço e cabelo, falou com ela na mesma voz baixa que usava com potros assustados, hora após hora. Quando a luz passou de dourado para cinza, ele lutou contra aquela droga com nada além de corda, água e teimosia. Quando as estrelas finalmente apareceram, sua força tinha ido embora. Ela pendia na corda como pano molhado, cabeça inclinada para frente, respirações lentas mas constantes. Pela borda cinza do amanhecer, ela não estava mais lutando. Ela estava apenas respirando, leve e superficial. Eli desamarrou seus pulsos, levantou-a da banheira com braços que pareciam esculpidos em pedra, e a carregou para dentro como se ela não pesasse nada. Ela não ficou de pé na luz da manhã. Ela não podia. Quando Eli acordou no chão ao lado da cama, cada junta doendo, ela ainda estava lá no colchão envolta em seu velho cobertor, olhos meio abertos mas fraca demais para sentar. Você não vai andar para lugar nenhum hoje, ele disse. Mas não podemos deixar isso assim. Isso poderia ter sido o fim. Se Eli estivesse disposto a olhar para o outro lado e deixar o veneno ser um segredo. Até ao meio da manhã ele tinha a carroça atrelada. Ele colocou uma pilha de velhas colchas na parte de trás, levantou-a tão gentilmente quanto suas costas duras permitiam, e enfiou o cobertor perto de seus ombros. Ela tentou protestar uma vez, mas a estrada logo a embalou de volta para o meio sono nebuloso enquanto os cavalos os puxavam em direção à cidade. Quando chegaram à cidade, Eli amarrou os cavalos do lado de fora da loja de Arlon Cobb e ajudou Madalena a descer da carroça. Suas pernas não a carregariam longe, então ele meio andou, meio a segurou, enquanto atravessavam a porta. Madalena colocou o cobertor manchado no balcão com mãos que ainda tremiam. Então colocou a pequena garrafa rachada que Eli tinha encontrado debaixo de sua cadeira. Isto é o que você me vendeu, ela disse. Transformou uma casa de oração em uma armadilha. Me transformou em isca na varanda de um velho. Vamos lá, xerife, ele disse. Você vai ouvir alguma freira que não consegue segurar sua água benta. Talvez ela quisesse um pouco de diversão e mudou de ideia. O outro sorriu para Madalena. Parece para mim que o velho fazendeiro finalmente ficou solitário o suficiente. Eli cruzou a sala antes que seu cérebro pudesse alcançar sua bota. Seu punho encontrou a boca do bêbado com um som como uma pá batendo em terra molhada.
O homem tombou para trás, cadeira e tudo, e o riso morreu, em um instante. Isso é o suficiente, Turner, o xerife estralou. Você não pode bater em pessoas na minha cidade, só porque uma dama aponta um dedo. Uma dama envenenada, Eli retrucou. Ele pegou a pequena garrafa do balcão e puxou a rolha com o polegar. Aquele mesmo cheiro enjoativamente doce que tinha grudado em Madalena rolou para o ar quente da loja. Você cheirou isso em homens cambaleando daqui antes, xerife. Você só não queria saber por quê. Por um momento, a sala prendeu a respiração. Então uma mulher mais velha perto da porta deu um passo à frente. Meu marido bebeu isso, ela disse calmamente. Ele não estava certo da cabeça por 3 dias. Voltou para casa falando com sombras e me agarrando como se eu fosse outra pessoa. Outra mulher assentiu. O meu também. Mesma garrafa, mesmo cheiro. A mandíbula do xerife trabalhou. Ele olhou para Madalena, para as marcas fracas em seu pulso, para o cobertor com suas manchas. Então ele se virou para Arlon. Você tem algo que vale a pena dizer antes de eu te trancar? Arlon abriu a boca, mas qualquer discurso que ele havia planejado morreu ali. O xerife encaixou as algemas em seus pulsos enquanto metade da cidade assistia. Em um lugar assim, homens que vendiam veneno não recebiam muitas segundas chances. Quando o xerife marchou Arlon para fora na rua, Eli pisou na passarela de madeira e o observou ir. Ele cuspiu na poeira, limpou a boca com as costas da mão, e disse, quase para si mesmo, alguns homens vendem veneno. Homens de verdade carregam um antídoto, mesmo quando isso quase os mata. Eles vão falar, ela disse, sobre mim, sobre você. Deixe-os, ele respondeu. Nós sabemos o que aconteceu e não aconteceu nestas tábuas. Por um longo tempo, eles apenas ficaram sentados lá ouvindo os grilos começarem e as tábuas rangerem sob suas botas. Então, muito suavemente, ela perguntou, fizemos algo que eu deva confessar. Ele poderia ter mentido. Ele poderia ter dito, não e deixado por isso mesmo. Mas um velho homem na pradaria só tem tantas chances de dizer a verdade. Você tentou, ele disse suavemente. A droga tentou. Suas mãos chegaram até meu zíper. Eu fiquei lá como um tolo e quase deixei acontecer. Mas nada mais do que isso. Eu me afastei. Eu te amarrei para que você não pudesse se machucar ou me machucar. Então sentei bem ali e ouvi você lutar contra aquele demônio até o céu ficar preto. Seus ombros caíram com uma estranha mistura de vergonha e alívio. Então pequei em meu coração. Ele acrescentou, voz rouca. Mas não pequei com meu corpo. Acho que Deus conhece a diferença. Ela se aproximou, descansando uma mão em seu braço. Você me impediu de cair quando eu já estava sobre a borda. Isso é mais do que qualquer homem já fez por mim. Aqui está a parte que espero que fique com você. Eli Turner não era um santo. Madalena não era feita de pedra. Eles eram 2 pessoas imperfeitas que tinham toda a desculpa para ceder e ainda assim encontraram um jeito de escolher misericórdia ao invés de desejo em um mundo cheio de Arlons. Isso importa. Então deixe-me perguntar a você. Amigo, o que você tira da noite deles naquela varanda? É um aviso sobre tentação, uma lição sobre drogas, ou um lembrete de que uma escolha honesta pode mudar toda a história de sua vida? Se esta história te deu algo para pensar, toque em curtir para que mais pessoas possam encontrá-la. Aperte em inscrever-se se você quiser ouvir mais contos do Velho Oeste que carregam um pouco de verdade sob a poeira. Sirva-se de uma xícara fresca de café ou chá. Acomode-se e me diga nos comentários que horas são onde você está agora e de onde no mundo você está ouvindo.